Olá a todas as pessoas, mais uma vez sejam bem-vindas ao canal da professora Angélica Biroli. Não esqueça de deixar seu joinha aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e se você gostou desse vídeo, compartilhe o conteúdo dele com outras pessoas. Bom, gente, o vídeo de hoje eu já estava preparando esse material há algum tempo e estava adiando aqui porque eu estava também sem tempo para vir postar, porque demanda um trabalho, um tempo que eu não estava tendo durante essas semanas, finalizando o meu semestre lá na universidade. Mas hoje, aqui em Corumbá, nós amanhecemos com uma triste notícia. Com a morte em razão de feminicídio de uma jovem de 28 anos, a Grazi, como todos a conheciam. 28 anos, estudante de direito, que trabalhava dia e noite como manicure para poder pagar a sua faculdade e tinha como sonho ser juíza. E a Grazi foi morta pelo seu ex-companheiro, que não aceitou o fim do seu relacionamento. Ela não queria mais o relacionamento, terminou o relacionamento e ele não aceitou. Foi na casa dela ontem à noite, por volta de meia-noite. Hoje é dia 22/6. E ele desferiu várias facadas no rosto da Grazi. Cortou o seu cabelo, estraçalhou o rosto da garota, demonstrando dessa forma uma das características do crime do feminicídio, que é o ódio, a raiva, o descontentamento pelo fim do relacionamento. Não aceita o fim do relacionamento. Não é capaz de entender que aquele relacionamento chegou ao fim e que a mulher pode tocar a sua vida. Não, eles não entendem porque ele acha que a mulher é um objeto, é uma coisa e que é sua posse. Ele tem sobre ela a posse e ele não permite, então, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Com muita tristeza, eu deixo os meus sentimentos a toda a família da Grazi, a cidade toda está chocada, enlutada. Era uma garota muito, muito trabalhadora e que tinha esse sonho de terminar a faculdade dela de Direito e ser juíza. Era isso que ela falava quando ela estava fazendo as unhas da minha irmã, por exemplo, que eu conheci ela na casa da minha irmã fazendo unha, trabalhando para poder pagar e se sustentar a ela e ao seu filho. E nós vamos então falar no vídeo de hoje sobre os 5 tipos de violência doméstica estipuladas pela Lei Maria da Penha e também sobre o chamado ciclo da violência doméstica, que é muito importante que você saiba o que é esse ciclo da violência doméstica e por que ele precisa ser rompido imediatamente. Uma dúvida muito frequente, várias perguntas, as pessoas me abordam e falam assim para mim: professora, será que eu estou vivenciando uma relação que tem violência doméstica no meio? E eu falo: por quê? Por que você está me perguntando isso? Ah, é porque ele me deu um empurrão, ele me xingou, ele me humilhou na frente de outras pessoas, me desmoralizou na frente dos meus amigos, dos meus pais, dos meus colegas de trabalho. Ele não deixa mais eu visitar as minhas amigas, fica implicando com a roupa que eu visto.
não deixa mais eu ir na casa dos meus pais, falou para mim que eu não preciso trabalhar, que ele vai sustentar, que eu não preciso ir trabalhar. E aquela pergunta clássica. Olha, professora, é porque ele me bateu, ele me agrediu, mas foi a primeira vez. Mas ele jurou para mim, pediu perdão, chorou, disse que não vai mais acontecer. Disse que ele não vai mais fazer isso. Me pediu perdão, falou para eu perdoar, falou que estava com raiva naquela hora, que estava nervoso por causa do trabalho dele, e que eu até provoquei aquela raiva dele, aquele nervoso nele, por isso que ele me bateu. Pediu desculpas para mim, de perdão, de joelho, chorando, disse que não vai mais me bater. Será mesmo? Será que ele não vai mais te bater? Fica comigo, que hoje a gente vai saber se ele vai ou não voltar a te agredir fisicamente ou se ele já não te agride de outras formas. Eu vou começar deixando bem claro para vocês que a violência doméstica não distingue classe social, raça, etnia, religiosidade, grau de escolaridade. Todas as mulheres podem ser vítimas ou estar vivenciando uma relação abusiva, uma relação onde está ali, onde ela está permeada com a violência doméstica. E por quê? Bom, infelizmente, eu já falei para vocês que o Brasil é o 5º país no ranking mundial, no ranking global de feminicídios. Ou seja, o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher em razão do feminicídio, baseado no gênero, pelo simples fato dela ser mulher. A cada 7 horas, uma mulher é morta no Brasil. Então, você contem agora no relógio, agora, olha, 16 horas aqui, do dia 22 de junho de 2022. Daqui a 7 horas, mais uma mulher vai estar sendo morta no Brasil. A Lei Maria da Penha estipula 5 tipos de violência doméstica, porque não é só a violência física que caracteriza a violência doméstica. De uma forma muito equivocada e até por desconhecer a lei, muitas pessoas acreditam que a violência doméstica é caracterizada apenas pela violência física. Não é assim. A violência doméstica é também caracterizada pela violência física, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a patrimonial também fazem parte de uma relação abusiva. Você pode estar vivenciando uma relação de violência doméstica sem saber por quê, e eu vou contar para vocês agora o porquê que você pode estar aí vivendo uma relação onde está vivendo um relacionamento abusivo, ainda sem ter noção. Independentemente, gente, da classificação desses 5 tipos de violência, qualquer uma delas traz graves consequências para a vítima. Até chegar no feminicídio, como chegou hoje a Grazi. E ela deve ser denunciada sempre, antes que ocorra o feminicídio com essa mulher. Então vamos lá, aos 5 tipos de violência. A primeira violência que a Lei Maria da Penha dispõe, trabalha, é sobre a violência física. A violência física é aquela que ocorre com a prática de uma conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal da mulher. Alguns exemplos para vocês: espancamento, um arremesso de objeto contra você, sufocamento, lesões com objetos cortantes, o uso de armas de fogo,
e a tortura física. Então, é clássica, a violência física, essa todo mundo vê, está no seu corpo, está ali estampado em você, é fácil reconhecer a violência física. Então, ocorre com a prática de uma conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal da vítima. E a violência psicológica? Em 2021, nós tivemos mais um avanço com relação à questão da violência doméstica, pois foi publicada a Lei 14.1188, que incluiu no Código Penal a violência psicológica como um crime. E o que é essa violência psicológica? É aquela que prejudica e que perturba o pleno desenvolvimento da mulher, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. E como que ocorre esse crime da violência doméstica? Por violência psicológica. O crime da violência psicológica, da violência doméstica psicológica, pode ocorrer por meio de ameaça, de constrangimento, de humilhação, de manipulação, de isolamento, te isolar da família, dos amigos, chantagem, te ridicularizar na frente de outras pessoas, limitar o seu direito de ir e vir, não permitir que você use determinados tipos de roupa, saia com determinadas pessoas. Infelizmente, a pena da violência psicológica, colocar uma pena pequena, no meu entendimento. Reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Por que eu entendo ser pequena? Porque a violência psicológica, ela é muito mais danosa para a mulher. E o prejuízo dela emocional no trato psicológico da mulher é muito, muito, muito grave. A violência física, o roxo vai deixando de existir, mas a agressão psicológica, ela permanece, às vezes, eternamente na vida dessa vítima. Olha, algo muito comum que acontece dentro da violência psicológica também é quando ele consiste em distorcer e omitir fatos de você com o objetivo de deixar você com dúvida sobre a sua própria sanidade ou sobre a sua própria memória. Ele deixa você duvidando de você mesma. Ah, você está louca, você falou isso, ou você não falou isso, ou você fez isso, ou você não fez aquilo. E você começa a duvidar da sua própria sanidade. Então, essa é a violência psicológica. Depois vem a violência sexual. E por que a violência sexual existe? Porque ela é caracterizada quando o agressor obriga a mulher ou a vítima a manter ou participar de uma relação sexual que ela não deseja. E esta ação é feita mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. E também, gente, é considerada violência sexual o impedimento quando ele te impede, por exemplo, de tomar o seu anticoncepcional. Você não quer engravidar naquele momento, e ele não permite ou não quer usar o contraceptivo, não deixa que você use também. Isso é violência sexual. Você praticar um ato sexual contra a sua própria vontade, ok? E tem também a violência patrimonial. Mas violência patrimonial? Como que essa violência patrimonial acontece no seu dia a dia? Como ela pode acontecer no seu dia a dia? Olha, esse tipo de violência, ele é caracterizado por qualquer conduta que configure retenção, subtração ou destruição parcial ou total dos objetos da mulher,
das suas roupas, dos seus documentos, dos seus instrumentos do trabalho. Você trabalha, tem o seu próprio salário e ele recebe, pega o dinheiro para ele, porque é ele que vai controlar a conta do casal. Vai lá, destrói os seus documentos pessoais, o seu RG, o seu CPF, corta lá o seu cartão de crédito, o seu cartão do banco. Então, ele priva também as mulheres dos seus bens e de recursos, às vezes, básicos, tá? Porque você vai deixar você, às vezes, sem dinheiro até para comprar o seu próprio absorvente. Eu já vi caso dessa natureza aí, com esse exemplo. Então, essa é a violência patrimonial. Por último, nós temos a violência moral. Olha, ela é muito importante também. Todas essas violências, o conjunto dessas 5 violências, eles não estão colocados aí aleatoriamente. Esses 5 tipos de violência colocados, estipulados, que a Lei Maria da Penha dispõe, eles foram estudados, cientificamente qualificados, colocados dentro da lei, porque existem essas violências, e essas violências afetam a mulher, cada uma no seu mecanismo de manipulação do agressor, ele trabalha com essa violência para levar você a se sentir mal, a se sentir desmoralizada, a se sentir agredida, abusada psicologicamente e, por último, essa violência moral. Está dentro lá dos tipos penais de calúnia, difamação ou injúria da vítima. E traduzindo isso para uma linguagem mais popular, a violência moral pode acontecer quando o agressor, por exemplo, acusa a mulher de traição, faz críticas que não são verdadeiras, menospreza o trabalho dessa mulher diante dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Ele emite juízos de valores morais contra a sua própria conduta, expõe a vida íntima da pessoa. E hoje está acontecendo muito, a gente vê nas redes sociais, o que tem acontecido muito, o caso dessas vinganças. A pessoa pega uma foto íntima que ela tem sua, que você tirou, que mandou para ele, ou ele te filmou, e coloca essa foto nas redes sociais, te desnudando, né? Te mostrando, te expondo, se vingando de você. É uma vingança. E também, olha só, isso aí já caracteriza crime, tá? Então, tá lá no Código Penal. Também já tem um crime típico, né? Uma conduta tipificando essa colocar nas redes sociais fotos íntimas, vazar vídeos íntimos nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, tudo isso que vocês aqui, por exemplo, em Corumbá, lá no Trocas e Trocas, que a gente tem visto muito isso ultimamente. Então, chama-se vingança pornográfica, revenge porn, no inglês, tá bom? Olha, todas essas formas de agressão, elas são complexas, como eu disse, perversas, não ocorrem de formas isoladas uma das outras e, como eu disse, tem graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui um ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciado. Colocando para vocês esses tipos de violência, os 5 tipos de violência doméstica, o mais importante do nosso vídeo de hoje, que eu quero trabalhar com você hoje, é sobre o chamado ciclo da violência doméstica. É muito importante que você esteja atenta ao que eu vou falar agora. A violência doméstica, ela tem muitas faces. Vocês viram aí, ela pode ser moral, patrimonial, psicológica, sexual e física. E também tem muitos desdobramentos na vida da vítima de violência doméstica.
Mas mesmo com todas essas singularidades, essas especificidades, é possível notar um ponto comum, uma conduta comum em todas essas situações de violência de gênero, que é denominada o ciclo da violência. E no nosso caso, o ciclo da violência doméstica, que foi identificado por uma norte-americana psicóloga chamada Leonor Walker. O ciclo da violência doméstica, ele possui 3 fases. A fase do aumento de tensão, a fase do ato violento propriamente dito, e a terceira fase, que é a fase do arrependimento, do comportamento carinhoso e daquele pedido de reconciliação. Gente, vamos falar a verdade? Ninguém casa sabendo que vai apanhar. Ninguém casa assinando papel, vai morar junto com uma pessoa, já sabendo, naquele relacionamento, ela vai apanhar. Ou ela vai viver esses outros tipos de violência. Você se apaixona, você gosta de uma pessoa e você decide viver um relacionamento. E pode ser um namoro também, porque a violência doméstica pode estar ali naquela relação íntima de afeto. Não precisa ser só um casamento. Não precisa só estar morando junto. Pode ser um simples namoro. E você não está namorando porque você quer apanhar. Não é por isso que você se aproximou dessa pessoa. Eu acredito que não seja isso. Bom, então você está lá vivendo aquela relação de amor, aquele relacionamento legal, e de repente começa a primeira fase do ciclo da violência, que é a fase do aumento de tensão. Neste momento, gente, o agressor ele começa a se mostrar irritado por poucas coisas. Coisas insignificantes começam a irritá-los. Ele começa a ter acessos de raivas que ele não tinha antes, de explosões, fala mais alto, dá um grito com você. Nessa fase também ocorre a humilhação da vítima, a destruição dos bens pelo agressor. E como resposta a essa situação, a mulher costuma adotar um comportamento assim contido. Ela evita provocar uma conduta, aquela conduta agressiva, porque ela acha que é ela que está provocando aquela raiva, aquela ira. Ele faz você acreditar que é você que está provocando esse comportamento agressivo dele. E nesse momento a mulher também sente aquela tristeza, né? Aquela angústia, ansiedade, o medo, a desilusão. Muitas vezes nessa fase aqui, ele já te afastou dos seus amigos, dos seus familiares, já não deixou mais você trabalhar, já não deixou mais você ir para a igreja, e você está lá, sozinha com ele, dentro de casa, dentro do seu relacionamento. Já não tem mais uma amiga para ligar e conversar. E outra coisa, nessa fase da tensão, a vítima, né, a mulher, ela tende a negar que ela está passando por essa situação. E ela se acha culpada. Ela acaba achando que a culpa é dela. Olha, mas ele fez isso comigo porque ele pediu para eu estar naquele horário, determinada situação para eu descer, ele vai me esperar no trabalho, ele vai me buscar, ele é ótimo comigo, ele é um príncipe comigo. Mas aí eu me atrasei 2 minutos para chegar lá, ele estava me esperando, ele foi embora e me deixou sozinha. Tem algo de errado nessa relação que você está vivendo. E ele vai estar sempre te acusando, sempre dizendo que você é a responsável por aquele estado de nervosismo dele, de agressão dele, de tensão dele. Não é sua culpa. Não é culpa da vítima. A segunda fase do ciclo de violência, aí sim é o ato de violência
propriamente dito. Com o aumento daquela fase de tensão, porque é uma cadência, ela vai aumentando. Começa com um falar mais alto, com uma explosão, com um empurrão, e a tendência é que isso vai aumentando, numa cadência. Então, com o aumento dessa tensão vivenciada na primeira fase, vem a explosão do agressor por meio da violência física. Aí nós temos a manifestação propriamente dita da violência física. Ele chega no seu limite e ele comete lá o ato violento. Então, gente, toda aquela tensão acumulada na primeira fase se torna violência, se transforma, se materializa em violência física, em agressões, em surra, e isso acaba agravando a violência psicológica, a violência sexual ou a violência moral e patrimonial que você já está vivendo. Com essa reação à conduta do autor, quando você apanha, quando você já sofreu a violência física, você vai se sentir assim, paralisada. Você tende a se sentir paralisada. Você não consegue ter uma reação. Aí você pode sofrer ali perda de sono, perda de peso, uma fadiga constante, ansiedade, medo, crise de ansiedade, crises de pânico, solidão, vergonha, porque daí você não consegue falar, conversar com ninguém, que você está vivendo essa fase que ele te bateu, e realmente a pessoa tende a ter esse tipo de comportamento. Mas também algumas mulheres, é neste momento que algumas mulheres vão lá e denunciam o agressor e tentam buscar uma saída, né? Tentam buscar ajuda, saem de casa, vai denunciar o agressor, se esconde. E tem muitas, gente. É muito complicado, é muito complexo trabalhar com as histórias, e a gente conhecer as histórias dessas mulheres, porque acaba em depressão, acaba em transtorno de ansiedade, pode levar você a um vício de álcool, a uma drogadição, e muitas não aguentam, até tentam o suicídio. Olha, de alguma forma a mulher tenta buscar o distanciamento quando ela tem essa crise, essa fase da violência física. E buscando ou não ajuda, algumas conseguem buscar e outras não. Porque tem vergonha, porque está sozinha, porque está com medo. Não é fácil denunciar a violência doméstica. Não é fácil. Ah, mas ela tem que falar, ela tem que denunciar. Não, não é fácil. Tem que entender que ela está passando por um momento difícil, um momento vergonhoso, que aquele cara que bateu nela, que agrediu ela na rua, é uma ótima pessoa no trabalho, é um ótimo servidor, é um cara gente boa, gente fina, e ninguém suspeita que lá dentro de casa ele bate na mulher, ele agride a mulher, ele violenta a mulher sexualmente, porque é aquele cara gente boa que está na rua, aquele cara gente boa que está trabalhando, aquele cara gente boa que trabalha lá, um monte, e você ali por vezes fala, pô, esse cara é gente boa demais, confio nele, acredito nele. Fica difícil denunciar. É muito complicado denunciar, até mesmo porque o psicológico, o emocional dessa mulher já está lá, quando ela está nessa segunda fase do ciclo de violência, ela já está ali extremamente abalada emocionalmente. E aí vem o terceiro ou a terceira fase do ciclo de violência, que é a fase do arrependimento ou da lua de mel. Então, após aquela explosão de violência cometida pelo agressor, e ele percebe o distanciamento da vítima, ele tenta se reaproximar. Então, ele inicia uma nova fase, demonstrando arrependimento, demonstrando através de um comportamento carinhoso
que ele não, ele fala que ele não vai mais cometer, que ele não vai mais te bater, que ele não vai mais te agredir. E a gente, por isso que a gente chama de fase de arrependimento e de lua de mel, porque ele, nesse primeiro momento, ele vai te tratar assim com carinho, com amor. Não, vamos voltar, e dar mais uma chance, vai dar certo. Eu estava nervoso, isso não vai mais acontecer. E nessa fase, então, a mulher sente aquele misto, né? Será que eu dou uma chance? Ele é o pai dos meus filhos, eu amo esse cara, será que eu dou uma chance para ele? Então ela tem medo, confusão, culpa e, acima de tudo, ilusão. Porque, como eu disse para vocês, é um ciclo. É um ciclo de violência e os ciclos se repetem. Se repetem. E ele vai virando numa espiral. Aquela fase de tensão, ela vai aumentando depois dessa fase da lua de mel, até diminui o tempo. Ele não vai mais ficar só agredindo você verbalmente. Ele já te bateu uma vez, ele vai te bater de novo. E essa fase vai, essa tensão vai aumentando. Até que chega numa agressão física. Ou que pode culminar aí com o feminicídio. Então, esse é o ciclo da violência, com 3 fases: a fase da tensão, a fase da explosão, onde ocorre a violência física, a fase do arrependimento ou aquela fase da lua de mel. Quem vive esse tipo de relacionamento está entendendo aqui o que eu estou falando, e eu estou dizendo para vocês que isso vai se repetir. É um ciclo. Vai numa espiral e vai crescendo e a violência vai crescendo junto. A agressão física vai crescendo junto com esse ciclo aí. Diminui a fase da lua de mel, aumenta a fase da tensão, aumenta a fase da agressão, e você tem que fazer o que então? Você tem que quebrar esse ciclo de violência. Não adianta, quebra o ciclo da violência. As mulheres que sofrem essa violência não falam do seu problema por medo, né? Vergonha, constrangimento. Os agressores, por sua vez, não raro destroem a autoimagem daquela mulher para as outras pessoas. Eles são bons pais, como eu falei, bons amigos, ótimos trabalhadores, ótimos servidores, mas lá dentro de casa está espancando a sua mulher. E ela fica com medo de se expor. Bom, gente, olha só. Você tem que denunciar. Não tenha medo. Quebre o ciclo da violência doméstica. Se você não quebrar esse ciclo da violência doméstica, você pode virar um número, uma estatística. Hoje à noite pode ser você a próxima Grazi. Não tenha medo. Procure ajuda. Professora, e como é que eu procuro ajuda? Também, junto com a Lei da Violência Psicológica, que foi publicada no ano passado, em 2022, nós tivemos aí uma lei que chama Lei do Sinal Vermelho. Então, olha só, se você estiver sofrendo violência, chega em algum lugar que a maioria dos ambientes comerciais, dos locais comerciais, desculpa, eles já estão sabendo, farmácia principalmente, vai lá e faz um ciclo vermelho na sua mão. Põe um X na sua mão assim, aqui não vai dar para ver, né? Faz um X vermelho, vou fazer aqui com o meu batom, olha só. Vai na farmácia, identifica. Esse é o sinal de identificação de que você está sofrendo violência doméstica. Não precisa falar nada. Vai lá, esconde a mão ou pega uma caneta vermelha, risca num papel, dá algum sinal. Se você está sofrendo ali um cárcere privado, ele não deixa você sair de casa. Chama-se sinal vermelho. Já está todo mundo aí por aí sabendo, nos comércios, nas farmácias. Cada vez está aumentando mais. Olha, isso aqui já indica que você está sofrendo violência doméstica. Procura deixar lá seu endereço, seu telefone, anota ali. Faz como uma mulher fez outro dia, ligou para 190 e falou: olha, eu queria pedir uma pizza aqui na rua tal. Os caras
Ah, mas pizza, eu quero a pizza de vocês, aquela pizza de calabresa. E eles entenderam, então, que não era a pizza, que possivelmente essa mulher estava sofrendo, sendo vítima de violência doméstica, foram até lá no endereço que ele passaram, que a mulher passou, e ela estava, de fato, sofrendo violência doméstica lá. Então, você tem que denunciar. É muito importante que você quebre esse ciclo de violência. Você pode ligar também no número 180, que é o Disque Denúncia do Governo Federal. Você pode procurar a delegacia especializada da mulher que tem aqui em Corumbá, mas se na sua cidade não tem, procure a delegacia que tem lá. Você pode procurar também o CREAS, o CRAM, assistente social. Procure ajuda, fale com uma amiga que possa te ajudar, mas não permaneça calada. Denuncie, tá? É muito importante que você faça essa denúncia. Gente, não dá para deixar para depois. A violência contra a mulher é um assunto sério. Denuncie ao primeiro sinal de violência. Não se esqueça do que eu falei. Se você já deve, quem vive, quem está vivenciando essa relação de violência doméstica, sabe do que eu estou falando a respeito do ciclo de violência. Você que está começando agora a perceber esse ciclo de tensão no seu relacionamento, com seu namorado, com seu marido, presta atenção. A qualquer sinal, lembra dos exemplos que eu dei lá de quais não é só a violência física. Existem os outros tipos de violência, a psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial. E não se cale, denuncie, tá bom? Eu quero deixar o meu agradecer a vocês. Hoje eu tô assim realmente muito entristecida. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Essa é a foto da Grazi, tá? Vou fazer esse vídeo em homenagem a ela, para que, se você reconhecer, souber de alguém, de uma amiga, de uma prima, de uma irmã, da sua sobrinha, da sua filha que está sofrendo violência doméstica, esses 5 tipos de violência doméstica, procure ajuda. É muito importante. Essa morte da Grazi poderia ter sido evitada. Ela poderia estar aqui hoje. Ela poderia estar com seu dia normal, trabalhando, fazendo as unhas dela à tarde, tomar seu banho e ter ido para a faculdade. Buscar o sonho dela, que era terminar a faculdade de Direito e ser juíza. E foi tirado esse direito dela. Aliás, tirado o direito dela ter um filho, mais um. Depois a gente vai falar sobre isso. Os filhos, os órfãos da violência doméstica. Olha, se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal. A gente vai agora com as férias de julho, aqui eu vou ter mais tempo para estar postando mais conteúdo para vocês. A todos nós, muita fé na vida, pensamento positivo sempre. Aos familiares da Grazi, os meus sentimentos, os meus pêsames. E a nós mulheres, cabe essa luta. A violência doméstica contra a mulher, ele é um câncer moral na nossa sociedade. Um câncer moral. Que só afeta nós, as mulheres, né? Que somos vítimas dessa violência. E depende de nós e de outros homens, os homens também, porque é uma relação. A gente pode conversar. Existem hoje os grupos reflexivos de agressores que trabalham com homens agressores, cujo número depois que eles passam por esse processo desse ciclo, né, do grupo reflexivo, o número de reincidência é baixíssimo.
Então, se essa sociedade foi construída com base nesse sistema patriarcal que naturalizou a violência, a gente pode desconstruir e reconstruir uma nova. E é isso que nós precisamos fazer. Essa é a minha luta, essa deve ser a luta de todas nós. Porque não dá mais para a gente acordar com notícias como essa, que tomou de assalto aí, de susto, de luto, a cidade de Corumbá, no dia de hoje, 22 de junho de 2022. Um grande abraço a todos vocês. Meus sentimentos, mais uma vez, à família. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo canal, ou, quer dizer, até o nosso próximo vídeo.